Pai Damião, o senhor ficou de falar sobre o globo ocular, pode nos explanar hoje? Ah, sim, a conexão, não é? Sim, O globo ocular é a glândula ocular que está associada ao globo ocular, caríssimos. Perceba a íris do olho, pegue uma fotografia, um registro de uma íris do olho e perceba a comparação com a Via Láctea. Algo parecido. A infinitude. Não é em vão que vocês dizem que, pelo olhar, representa a porta de entrada para a alma. Pois o globo ocular, caríssimo, diante do que a física, do que a ciência já representa para você, o campo invertido das realidades, a materialização dos átomos aglomerados e, consequentemente, materializando tudo que vocês enxergam como realidade, o globo ocular, ele é responsável pelo sistema de conexão espiritual. De conexão espiritual, independentemente se a pessoa não tem a visão ou tem a visão. Pois o globo ocular simplesmente está ali, sendo provocado por todos os campos sensoriais que passam pelo globo ocular, reverberando no campo cerebral as sensações, os arquétipos que aquelas sensações representam. Se você vendar os olhos, a sua mente, consequentemente, irá acessando campos projetivos do ambiente. Por mais que você nunca tenha estado naquele ambiente, você conseguirá ter a percepção nítida daquele ambiente, aguçando as suas outras. Porque a glândula ocular é uma glândula importantíssima, projetada no seu organismo, no seu corpo, no corpo que está residindo o seu espírito. E, consequentemente, a mente projetando consegue ressoar a consciência, que é um estado além do que a mente. A mente são eletroquímicas, eletromanifestações do campo sensorial cerebral. A consciência, um estado divino, um campo essencial em que a ciência não consegue materializar. Qual a forma da consciência? Qual o tamanho da consciência? A ciência consegue mensurar o tamanho de um cérebro, o peso de um cérebro, como o sistema eletroquímico do cérebro faz, para reproduzir as imagens do globo ocular, consequentemente da glândula, reverberando no cérebro, em seus diversos lóbulos. Mas qual o tamanho da consciência? Qual a imagem da consciência? Consegue compreender, filho? Qual o tamanho da consciência? Do que é feito a consciência? De qual material é feito a consciência? Quarks, átomos, poeiras cósmicas. Então, caríssimos, quando falo da íris, consequentemente do globo ocular como um todo, é uma reverberação de um campo micro do que existe no macro. Reverberando do que Hermes já falava, do que está em cima está abaixo. As suas células plasmadas em seus corpos são os planetas, são as estrelas, as bilhões de estrelas que assim existem no cosmos, o macro com o micro. Então, caríssimos, existem campos como mandalas, a flor da vida, para quem está despertando a mediunidade, que é uma reaproximação com seus campos de memórias ancestrais, faz meditação observando, olhando a flor da vida. Observa a rosácea que compõe a flor da vida. Faz essa meditação com os olhos abertos, enxergando de forma fixa a flor da vida por 5, 10 minutos. Pegar a flor da vida, a imagem da flor da vida, e fazer meditação de 5 a 10 minutos e perceber as limpezas de memórias, os campos de pensamentos, inclusive quem está angustiado, quem está em sistema de tristezas profundas, em estados de depressão, necessitando de clareza do seu propósito de vida. Esse exercício vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante vocês, caríssimos. Então, empreendam. Pega a imagem da flor da vida, em qualquer horário do seu dia, no horário que fique mais confortável, e faz uma meditação de 5 a 10 minutos, olhando para a flor da vida. Mesmo que você diga, Pai Damião, não senti nada,
mas o seu inconsciente e o seu campo de consciência foi ativado. Perceba o que irá reverberar. Faça não querendo ter o controle do que vai acontecer. Simplesmente solte. Deixe que o amor, assim como falei, o pássaro, o peixe, o amor é fluido, livre. Observe a flor da vida. Sem expectativas reais, mas simplesmente se colocando à disposição. Acreditando em você. Permitindo-se vivenciar. Pergunta, o olhar é sempre o mesmo em todas as nossas encarnações? Caríssimos, existem alguns estudos de vocês, físicos, principalmente nos campos hindus, em que acredita-se em reencarnações de mestres sucessivos, que mestres são despertados, reconhecidos e voltam para os seus devidos postos, ciclicamente, que afirmam que os olhares não mudam, que os olhares são únicos, pois o campo universal, como falei, o macrocosmo e o microcosmos, permanece intacto diante da alma, da essência da consciência. Caríssimos, vou um pouco além de que se o olhar é igual ou diferente diante das reencarnações. Percebendo que as encarnações perpassam não só o planeta Terra, mas diante de diversos outros planetas, constelações, galáxias, que assim existem no grande cosmos, até acessar a grande consciência de criatividade, de inteligência, que é Deus, este pulso de manifestação, o olhar representa a sua essência, mas independentemente do corpo, pois os corpos se modificam. E se anteriormente a sua encarnação tenha sido em um outro planeta, em uma outra manifestação, você ali já teve um acoplamento daquela experiência e, consequentemente, o seu olhar vai amadurecendo. Eu prefiro esta observação de que o olhar amadurece. Mesmo que os avatares retornem para este planeta e assim sejam reconhecidos e voltem para os seus devidos lugares anteriormente posicionados com outras nomenclaturas, e os ciclos vão se repetindo de avatares, mas me permitam afirmar que os globos oculares e assim as visões, elas jamais serão as mesmas como as águas não são as mesmas, assim dizia Heráclito. São amadurecidos. São olhares de alma amadurecidos. O senhor falou também o que está em cima e o que está embaixo, e também tem uma pergunta para o senhor falar um pouco do Kybalion. O Kybalion é um arcabouço que Hermes deixa aqui para todos vocês. E existem as leis herméticas, que aconselho também a todos vocês. Não existe só o que está em cima, o que está embaixo, das vibrações. Existem tantas leis que existem do Kybalion, de Hermes, que deixo aqui para vocês, e coloco como um dever de casa. Pois o Kybalion é um livro sagrado, assim consagrado por Hermes, e Thoth, posso afirmar que Thoth, em sua ressonância egípcia, em sua consciência egípcia, diante de civilizações de milhares de anos, assim já deixava mencionado todas essas expertises físicas que hoje a física quântica de vocês trazem como algo de estudo da consciência, da neurociência. Thoth, assim no campo egípcio, já trazia em seus pergaminhos, em seus hieroglifos, já trazia de grande profundidade, assim como os campos aborígenes em seus desenhos nas pedras, manifestando o que está em cima, o que está embaixo já existia. Assim como as reverberações das notas, das ressonâncias, assim como a construção das pirâmides, não só egípcias, mas amazônicas, e tantas outras pirâmides de civilizações astecas, maias, e tantas outras civilizações que habitaram este planeta em campos sutilizados, materializados. Então, é um estudo que aconselho a que vocês façam, como não um estudo conclusivo, caríssimos, mas como um estudo que possibilite a abertura de portas para que você compreenda o início da abertura de uma porta, que se mostra 10 portas, dessas 10 portas abrem mais portas, diante de um profundo saber. No início, para que você compreenda as infinitas possibilidades,
aquilo que Hermes quis mencionar nas suas leis herméticas, explicando um campo da espiritualidade palpável à época, e ainda resplandece veracidade até os tempos de hoje, diante das profundidades dos aprendizados que precisam ser vivenciados. Porque nós, espíritas, espiritualistas, vivemos sempre em provações. Caríssimos, vou relativizar essa palavra provações, não é? Quando se fala de provas e expiações, então, denotando que todos os seres habitantes, residentes do planeta Terra estariam em provações, na realidade são campos despertativos do seu propósito, pois na chegada, no estágio de permanência e chegada, diante das cápsulas que são aqui enviadas, para a renovação encarnatória, para romper o ciclo kármico de cada um, não seria o caso de provações, mas seria um caso de ressignificações. Pois as provações ressoam como obstáculos, talvez obstáculos às vezes inatingíveis. Mas quando eu falo de ressignificações, ou seja, você pode fazer diferente do que você fez em encarnações oriundas, quer seja neste planeta e em outros planetas. Você ressoando seus aprendizados de maneira precisa, de maneira resplandecida, do resgate das suas memórias, acordando as suas memórias. Então, o estado de provas e expiações, vivenciando as provações, ressoa como um peso. Você está em provação. Sinta o peso, caríssimo. Provação, peso. Você está em ressignificação. Ressoa você acessando os seus campos de memória, 1/8 acima, e de tantas outras memórias que possibilitem o tubo divinatório chegar até você e, consequentemente, ir despertando pelo seu globo ocular, pois geometria reconhece geometria, então a geometria ocular está no livro Fitoconsciência. Falo no livro Fitoconsciência. Geometria reconhece geometria, o seu globo ocular reconhece todos os campos geométricos que aqui habitam. Então, não há de se falar em provações, mas em ressignificações. Não há de se falar em caridade, mas sim em fraternidade. Pois a caridade você se coloca em patamar superior. E a fraternidade ressoa como um ajudando o outro, sem qualquer tipo de distinção. Simplesmente porque você pode e simplesmente porque você ressoa em vibração equânime, não igualitária, mas equânime. Então, as provações, elas podem ser colocadas como ressignificações, assim como os problemas podem ser transformados em aprendizados. Quando você transforma problemas, você não tem problemas na sua vida, você tem campos convidativos aos aprendizados. Perceba que você pode aprender com os seus ditos problemas, mas sim com os seus campos convidativos a aprender. Quem aprende não ressoa em igual vibração. Quem aprende faz diferente, ressoa. O campo comportamental ressignifica diante das ditas provações, mas sim ressignificações. Todos vocês estão convidados dentro deste planeta a ressignificar as suas histórias passadas, em oportunidade de aprender o amor ágape, e assim como a profundidade da sua essência divina, perfeitamente aqui. Por isso que existem as forças da natureza. Sempre menciono e afirmo, tudo está na natureza. Mas quem é a natureza, caríssimos? Vocês também. Os chás, banhos, as ervas sagradas, todo o campo fitoterápico, fitoenergético e fitoconsciencial habita na natureza. Quando o ser humano, o humanoide, está em ressonância com todos os seres que aqui habitam, quer sejam da fauna ou da flora, e minerais assim também, está em uma consciência divina, em plenitude, para que esse resgate dessas memórias, esse ressoamento das memórias sejam realmente ressignificadas. Que não escreva a mesma história mudando apenas as vestes, quer seja do século XVII ou do século XXI, mas são histórias ressignificadas. Vocês, caríssimos, ainda encarnados,
podem fazer diferentes. Percebam os ritos que vocês fazem, os comportamentos que vocês fazem, se ainda estão repetitivos dos seus campos familiares. Se você estar ainda repetindo o que sua mãe fez, o que sua avó fez, o que seu avô fez, o que seu pai fez e que você vai fazer e que os seus descendentes podem fazer. Se sua mãe teve filho, você tem que ter filho. Caríssimos, falar de Matrix é muito mais profundo. Falar dos campos de códigos que aqui existem, dizer que está fora do Matrix ou está desperto para o que significa Matrix, é algo ainda ilusório, caríssimos, porque vocês estão sendo convidados a enxergar de maneira paulatina o que efetivamente vocês ressoam escravizados por todos os campos convidativos pela comodidade. Quando falo, caríssimos, tenham as suas terras, plantem alimentos, não só para vocês, caríssimos, mas para que vocês possam servir, mas para que vocês tenham alimentos suficientes, inclusive para vocês poderem doar. Caríssimos, criem sistemas de campos de captação energético autônomos. Vocês têm campos eólicos, vocês têm campos do sol, energia solar. E tantos outros campos que vocês podem criar independências, caríssimos. Percebam, campos convidativos. Quando todos espiritualmente deixam mensagens, caríssimos, cuidado com os envenenamentos que vocês ingerem, quer seja por alimentos, quer seja por produtos cosméticos. E você continua a fazer por comodidade, realmente você está na aprovação. Na aprovação da teimosia, de repetir o mesmo ciclo em estados suicidas. Porque se você já sabe que o alimento está tóxico, se você sabe que existem cosméticos que te prejudicam ainda mais, com envenenamentos pelo seu couro capilar, unhas, boca e tantos campos químicos que ali adentro, colocando os metais pesados, e você assim repete e ainda faz, existe algum descontrole cognitivo. Pois o espírito está a te mostrar, por meio de ressonâncias de mensagens, que aquilo é prejudicial para o seu corpo, pois o corpo humano foi projetado para vivenciar no mínimo 120 anos. Mas as emoções, assim como todos os campos provocativos externos, vão deteriorando cada vez mais, diante também dos propósitos, sim. Que existem algumas pessoas que têm propósitos determinados, faixas de tempos determinados. Mas outras pessoas que têm ainda propósitos efetivos poderiam vivenciar na matéria de forma lúcida e saudável, mas preferem ressoar a comodidade. Então está no campo de provocações e não de ressignificação. Assim seja.